Está aqui, como já anunciamos, o secretário da Saúde, José Martins Pinto Neto, para falar de temas importantes com a população. Ele anotou na agenda dele aqui 5 itens que não pode esquecer, né, secretário? Bom dia para o senhor. Bom dia, Cabreira, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Bom, vamos começar então pelo primeiro item. O que está preocupando o secretário de Saúde? Então, uma das nossas preocupações refere-se ao absenteísmo, ou seja, a falta dos usuários e usuárias do SUS aos serviços de saúde sem comunicado, né, sem nos comunicarmos com antecedência para que a gente possa providenciar, né, um outro usuário para ocupar aquela vaga. Nós estamos falando de atendimento especializado. Tanto nas nossas 18 unidades básicas de saúde, assim como e sobretudo nas especialidades médicas. Então, a gente vem trabalhando, feito uma gestão para que a gente possa conseguir ampliar as vagas em especialidades médicas que historicamente tinham uma fila grande. Então, por exemplo, como todos já sabem, fizemos o convênio, né, pelo COAPES, que é um contrato que temos com a Universidade do Brasil e com o Centro Universitário, né, da Fundação Educacional de Fernandópolis, para ampliação de vagas, tanto na área médica quanto na área com outros membros da equipe multiprofissional. Em relação à área médica, nós conseguimos, então, estabelecer o convênio com a Universidade do Brasil em relação ao internato, onde estão sendo oferecidos 19 especialidades médicas, com um total hoje de 55 médicos especialistas. Desses 55, 52 são pagos pela Universidade do Brasil e 3 deles são do próprio município. No entanto, a gente vem acompanhando diariamente, né, a presença ou ausência dos nossos usuários. E a falta desses usuários tem sido grande, considerado ainda grande. É tolerável num absenteísmo de até 15%. Nós temos especialidades com absenteísmo superior a 30%. Isso a gente observa também na atenção primária, nos AMEs, nos ambulatórios, média especialidade do Estado e agora também nos nossos ambulatórios. Então, nós estamos mais uma vez solicitando à população que elas não faltem. E se faltarem, que avise, né, a central para que a gente possa providenciar um outro usuário para colocar no lugar. Nosso ambulatório da medicina está funcionando no prédio 2 e 3 do Pôr do Sol, na Avenida Pedro Ferrari, das 7 às 21 horas, e na Policlínica da Universidade do Brasil, no Campus Fazenda, de segunda às sextas-feiras, das 7 às 22 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas. Todos os usuários, para chegar até a especialidade, obrigatoriamente, em qualquer lugar do país, tem que passar primeiramente pela porta de entrada do SUS. A porta de entrada do SUS, a principal porta de entrada é a atenção primária, também chamada de atenção básica, que são nossas unidades básicas de saúde, carinhosamente chamadas pela população como postinhos de saúde. Então, para chegar até a especialidade, é preciso passar pelo clínico, né? E se ele avaliar a necessidade de encaminhamentos, porque um clínico também tem que ter uma resolutividade de no mínimo 85% nas UBS. Nós monitoramos isso mês a mês. Nós sabemos em cada uma das 18 UBS, das 25 equipes da Estratégia de Saúde da Família, quanto cada um está encaminhando para a especialidade. E graças a Deus em Fernandópolis estamos dentro do parâmetro recomendado, que é resolver até 80, no mínimo 85% dos problemas de saúde em nível de atenção primária, ou seja, dentro das unidades. Isso tem acontecido. Uma unidade um pouco mais, outro menos, mas em média, das nossas 25 unidades, a gente consegue cumprir o que o Ministério da Saúde recomenda, assim como a Organização Mundial de Saúde, em termos de resolutividade da rede. Mas quando encaminha-se, a gente espera, então, que a pessoa compareça. A nossa Central da Saúde, onde funciona a regulação, que as pessoas entendem já a linguagem do CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. A sigla é o CROSS.
né? A gente precisa estar tudo inserido nesse CROSS para podermos encaminhar o usuário ou para a Policlínica da UB, ou para os prédios do Pôr do Sol, ou para o AME de Jales, para o AME de Fernandópolis, para o AME de Votuporanga, para o AME de Rio Preto, para Cardoso ou para outras instituições. Tudo é regulado, tudo é mediante regulação de um sistema chamado Ciresp, onde temos lá dentro o CROSS, que é essa Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. Ou seja, quem falta é dois prejuízos, né? É o prejuízo dele não ter comparecido e, portanto, fica na fila, e o prejuízo de outra pessoa não poder ocupar o lugar dele. Exatamente. E o nosso objetivo, enquanto gestão, né, secretário municipal de saúde e toda a equipe que trabalha conosco, sobretudo na regulação, né, que hoje nós temos o doutor Afonso como médico regulador, a enfermeira Maitana, a enfermeira Isabela Gandolfi, né, que está trabalhando na regulação junto com uma equipe de servidores do município que fazem as ligações telefônicas para agendar. Nós estamos pagando horas extras, inclusive, para essa equipe trabalhar em horários alternativos, para a gente poder avisar os usuários para buscar a guia de encaminhamento, para que ela possa comparecer na data e horário que consta na filipeta. Todas as guias têm a data e horário. E também solicitar aos usuários que leiam com atenção as informações que constam nessa filipeta, porque uma usuária foi parar em São João das Duas Pontes, entendeu? Porque falou sentido Duas Pontes, ela entendeu que a Policlínica da UB ficasse em Duas Pontes. Então é preciso ler, né, as informações que estão na filipeta. A Universidade do Brasil está identificando as vias de acesso até a Policlínica, né? Soube já por contato com o responsável lá pela Universidade do Brasil da Policlínica, o senhor Jairo, que será providenciado até um ponto de ônibus dentro, né, da Policlínica. Por quê? Para tentarmos ajudar os nossos munícipes a chegar até a Universidade do Brasil e também até as clínicas integradas do Centro Universitário da FEF, a gestão, o prefeito municipal João Mazete e o Júlio Santana, que é o secretário de gestão, estão tentando viabilizar linhas de ônibus que possam chegar até a Policlínica da UB, para o transporte da população, sobretudo, né, daqueles que estão necessitando ir até a Policlínica, assim como até as clínicas integradas do Centro Universitário da FEF, né, da Unifef. Então, a gente está tentando, porque nós identificamos, né, que uma das falas dos usuários, uma das justificativas é que tem a dificuldade de chegar até a Policlínica. Mas ela é um equipamento de saúde nosso, né? Estamos já com as OCIs, que é a oferta de cuidado integral, porque além desses ambulatórios que a UB está oferecendo, a Policlínica da Universidade foi credenciada para atender em 4 especialidades pelo que o governo implantou, chamado OCIs, ofertas de cuidado integrados. São 4 especialidades que a universidade hoje já tem. Então, além dessa oferta, para o mês de abril, a UB está ofertando em torno de 4.200 vagas. No mês de março foram ofertadas quase 5.000 vagas em especialidades, né? E agora em abril, em função dos sábados, domingos e feriados, a oferta foi um pouco menor. Mas isso é uma grande janela de oportunidade para nós diminuirmos as filas históricas que nós tínhamos em algumas especialidades. É óbvio que existirão especialidades que ainda não vamos dar conta delas. Lembrando a população que, em se tratando de especialidades médicas, isso é de competência do governo estadual, do governo federal, sobretudo do governo estadual, por meio dos AMEs. No estado de São Paulo, nós temos excelentes AMEs. São mais de 70 AMEs para servir a população paulista, né? Tanto é que Fernandópolis tem um desses AMEs, com menos especialidades daquilo que é oferecido, por exemplo, no AME de Votuporanga. Então, ao município cabe a gestão prioritariamente da atenção primária à saúde. Mas também não podemos dizer isso é do Estado e não fazer nada. Por isso que a gente vem trabalhando junto com a Universidade do Brasil,
criarmos esses ambulatórios todos, darmos as condições para esses ambulatórios todos, para a formação de profissionais médicos e de outros profissionais de maneira mais qualificada. Solicitando ao DRS 15, que é o gestor estadual, um aumento de vagas em especialidades que a gente tem poucas vagas. Por exemplo, o AME oferece poucas vagas em várias especialidades, que não atenderá a nossa demanda em hipótese alguma. Também estamos credenciando mais vagas em Cardoso. Por exemplo, uma fila de catarata pelo AME, que faz um excelente trabalho, pode demorar mais de 1 ano. Em Cardoso, estamos conseguindo reduzir para 30 dias uma cirurgia de catarata. Assim como também estamos conseguindo convênios lá com o Hospital de Mirassol, recém-inaugurado, né, em parceria do padre lá do Frei de Jaci com o governo do estado, que é uma excelente parceria. Né, também estamos ampliando ofertas, então nós estamos buscando sim essas ofertas, mas lembrar a população que isso é de competência da gestão estadual, mas o município não está parado, nenhum município da nossa região de saúde, que é constituído de 13 municípios, nós secretários nos reunimos com frequência para estabelecermos melhorias no sentido de cobrarmos, né, a abertura de mais vagas. Mas existem parâmetros que são seguidos. Exemplo, uma consulta de neurologia para cada 1.000 habitantes, entendeu? Então, tecnicamente, teríamos 7 consultas. Né? E a fila de neurologia adulta são de 2.010 pessoas aguardando nessa fila. E a nossa equipe de regulação está fazendo um excelente trabalho. Eles estão pegando filas por filas, tentando fazer o que nós chamamos de higienização de filas. Por exemplo, na fila de neurologia, então, o doutor Afonso, médico, mais a equipe, né, da enfermagem que tem ali, o doutor Afonso olha cada guia de neurologia. Se a pessoa tem acima de 60 anos de idade, ela é considerada idoso pelo Estatuto do Idoso. E dependendo do que o médico clínico da UBS colocou na guia, ele avalia se pode ir para o geriatra ou não. Porque, de repente, um geriatra consegue resolver aquela situação clínica sem necessidade do neuro, e aí para aquelas pessoas que, de fato, precisam do neurologista, para a gente poder agilizar. Então, esse trabalho vem sendo feito, né, há um tempo, de sentido de higienizar cada uma das filas, para verificar se de fato é para aquele profissional que precisa ir. Principalmente naquelas que estão mais sobrecarregadas, né? Também a gente não pode entender que a UB vai dar conta de atender todas as demandas. Né? A UB também atende de acordo com as necessidades pedagógicas do curso de medicina, por exemplo. Mas é uma oferta que nunca houve. E a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que temos para esvaziar. Então, por exemplo, não estamos mais com problemas em filas de pediatra, ginecologia, obstetrícia, pediatria, geriatria. Estamos com um ambulatório de dor, que a gente pode levar várias pessoas que talvez pudesse para um reumato, mas na verdade precisaria de um ambulatório de dor. Né? Por isso que esse trabalho tem sido feito de forma bastante segura, né, pela equipe da regulação com a coordenação do Dr. Afonso. Dr. Afonso, que agora é o nosso médico regulador. Né? Então, eu quero que a população entenda isso, porque a gente vê munícipes se manifestando às vezes nas mídias sociais e achando, por exemplo, que a gente vai colocar uma especialidade em cada UBS. Não, no Brasil existem portarias que regulamentam isso. A portaria de consolidação número 2 de 2017 regulamenta como deve funcionar a estratégia de saúde da família, que é um modelo que nós optamos. Nele consta uma equipe mínima de trabalho, constituída de uma enfermeira, de um médico, né, de 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem, constituída de agentes comunitários de saúde, o odontólogo e auxiliar de saúde bucal, os agentes comunitários de saúde ou técnico em agente comunitário de saúde, que graças a Deus hoje a maioria dos nossos agentes comunitários já concluíram o curso de técnico em agente comunitário, o que lhes permite realizar mais ações agora do que antes, né? Porque agora eles têm uma formação técnica em auxiliar, técnico de agente comunitário de saúde. Um dia, quem sabe, também teremos os técnicos de saúde bucal. Hoje nós temos auxiliares de saúde bucal. Na odontologia não é diferente, né, doutor? Exatamente. Então, nós temos um projeto que começamos a desenvolvê-lo em meados do ano passado, elaborado pela doutora Karina Câmara, que é a nossa coordenadora da assistência odontológica, que chama-se Projeto Fila Zero em Hanseníase, Fila Zero em Odontologia.
Então esse projeto, ela fez um levantamento de cada uma das 18 BSs, nós temos pelo menos uma equipe em cada uma delas de odontologia, né? De qual era a necessidade, como estava a fila em cada uma delas. E começamos a trabalhar com isso, com essas filas, na tentativa de diminuirmos. Falar que vamos zerar não é possível, porque se cada um dos 74.500 habitantes ainda tenha 32 dentes, né? Você imagina quantos dentes ainda temos para cuidar. Então, zerar é um termo muito forte, né? Mas vamos diminuir o máximo essas filas. Então, fizemos esse trabalho, esse levantamento, apresentamos para o nosso prefeito, para a gestão, foi aprovado a questão de pagamento de horas extras para odontólogos, né? E para auxiliares de saúde bucal. E isso aconteceu. Então, as filas diminuíram de maneira exponencial, ou seja, de maneira muito significativa. Ainda hoje temos filas na UBS do Santa Bárbara, Jardim Santa Bárbara. Temos uma fila agora no Paulo Sano, porque a equipe do Mário Benês, a população do Mário Benês, que deveria, né, ser atendida quando inaugurarmos a UBS do Mário Benês, hoje agora a inauguração mudou-se para previsão para o mês do meio do ano. Então aumentou a demanda na UBS do Paulo Sano, porque agora tecnicamente as duas equipes estão trabalhando juntos, né, lá na UBS do Paulo Sano, e na Rio Grande por problemas de saúde da odontóloga, que o nosso odontólogo de 40 horas está com problemas de saúde e precisou então se ausentar. Então foi preciso, aí criou-se uma fila maior nessa unidade. A doutora Karina, então, está investindo nessas 3 UBSs, tanto no Santa Bárbara, quanto na Unidade Básica do Rio Grande, quanto no Paulo Sano. O que a gente tem observado também é que os usuários e usuárias do SUS estão faltando às consultas, sobretudo no Santa Bárbara. Que quarta-feira fizemos uma reunião para decidirmos se íamos continuar ou não com este projeto. Conversamos até com a odontóloga da unidade para entender os motivos, né, dessa fila, e as pessoas estão realmente faltando, sobretudo aos sábados. Então, o projeto Fila Zero fica aberto onde está instalado Fila Zero, das 17 às 19, 20 horas, e também aos sábados estamos abrindo das 8 às 14 horas, né, para atender ao munícipe. Então, o que a gente vem pedir também, que os munícipes não faltem a essas consultas, porque, na verdade, não é uma única consulta. Dependendo da situação, o usuário precisa de 5, 6, 7 consultas até concluir o atendimento da atenção primária voltada à odontologia, porque aqueles casos mais sérios são encaminhados para o nosso CEL, que é o nosso Centro de Especialidade Odontológica, que agora já está com 7 tipos de especialidades, aumentamos, eram 5, colocamos mais 2, com uma equipe completa, estamos pleiteando a mudança de porte do nosso CEL. Agora, é inexplicável, né? A Secretaria da Saúde identifica a questão das filas, amplia o atendimento para o horário noturno, paga hora extra para o profissional, aos sábados, para exatamente diminuir essa fila. E Exato. muitas das vezes o profissional fica lá de braços cruzados, sem ter o paciente. E isso é um custo para o município. É para nós mesmos que pagamos os nossos próprios impostos. Sem resolutividade. Também. Porque o paciente faltou. É inexplicável isso. Sim, então eu a orientei, né, que no mês de abril nós vamos manter a UBS do Santa Bárbara aberta aos sábados, para a gente verificar isso, porque senão nós vamos manter depois somente no período, no final da tarde, início da noite, né? Então, eu peço mais uma vez que os usuários agendados não faltem, e os que faltaram, que procurem a unidade para poder reagendar essas consultas, e nós diminuímos o índice de dentes cariados, obturados e perdidos, né? Porque a saúde começa pela boca, né? Uma série de problemas que, sobretudo, de infecções, né, em outros sistemas, podem ser oriundos, né, da boca. Por exemplo, pessoas podem ter miocardite, endocardite, pericardite, pancreatite, nefrite, ofarite, epididemite. Então, as pessoas podem ter outras doenças, outras consequências, se não tiver uma boca saudável. Então, a saúde começa pela boca. Doutor, o senhor também veio aqui para 5 itens, mas nós temos 3 ainda. Eu gostaria que o senhor desse
uma acelerada nesses 3 aí para a gente dar conta de resolver a demanda aqui. Uma outra informação é que a nossa equipe, com a coordenação da enfermeira Francislane Penariol, que é a coordenadora da atenção primária, ela está concluindo o processo de territorialização em saúde, que nós já estivemos aqui abordando. Sim. Então a população já está sendo dividida, lembrando que não eram todas as UBS que nós teríamos que fazer a territorialização, mas a Francilene está indo cuidadosamente, unidade básica por unidade básica, para fazer esse processo, para que ele seja menos traumático possível, porque várias pessoas estão sendo alocadas, ou seja, encaminhadas para outra unidade. Então, muito em breve, nós teremos esse processo concluído. Estamos aguardando também nós conseguimos instalar a UBS Central aqui na Central da Saúde, que é a nossa proposta, né? Para isso, nós precisamos mudar uma equipe para outro lugar, para que a gente possa instalar essa UBS Central aqui. E torcendo muito para que a UBS do Mário Benez, de fato, possa ser inaugurada no meio do ano, para tirarmos ela de dentro da UBS do Paulo Sano, né? Com isso, a gente termina esse processo, de forma que todas as nossas 18 UBSs, as nossas 25 equipes da Estratégia Sou da Família, trabalhem com, em média, 3.000 a 3.200 pessoas. Lembrando a população que uma unidade básica de saúde pode atender no mínimo 2.750 pessoas e no máximo 4.125, de acordo com a legislação brasileira atual. Então nós queremos deixar as UBSs com em torno de 3.000, 3.200, exceto a UBS Central, que terá um pouco mais, em torno de 3.500, porque a chance dela crescer é só verticalmente com construção de prédio. Por que isso? Para que possamos oferecer uma assistência de melhor qualidade, assistência de enfermagem, assistência médica, odontológica, farmacêutica e de vigilância nessas unidades. Também possamos continuar colhendo sangue da população nas unidades sem que ela tenha que se deslocar até o nosso laboratório e ao laboratório da Santa Casa, que é um laboratório conveniado para aqueles exames que nós não fazemos no nosso laboratório, que é excelente, né? E também para que as visitas domiciliares dos agentes comunitários, dos técnicos de agente comunitário de saúde e técnicos de agente combate à endemia sejam mais efetivas, porque agora um técnico de agente comunitário ficará em torno de 400 a 500 pessoas para cuidar, né, para dar assistência, fazer visita domiciliária. Então, em áreas mais vulneráveis, por exemplo, que temos mais acamados, eles terão um agente comunitário para em torno de 400, 450 pessoas. Em áreas menos vulneráveis, ele poderá ficar um pouco mais. Hoje, a legislação permite que um agente comunitário fique com até 750 pessoas, de acordo com a portaria de consolidação número 2 de 2017. Então, nós queremos que, com isso, tentarmos oferecer uma assistência mais qualificada, mais humanizada, mais acolhedora, mais resolutiva e uma assistência mais integral, que são os princípios do SUS. Porque a gente entende que uma unidade básica, cuidando de menos pessoas, ela poderá oferecer uma atenção melhor. Sem dúvida. Então, por exemplo, a UBS do Universitário estava com 6.400 pessoas por uma única equipe, né? Em outro bairro, no Paulista, estava com 1.900, 2.000 pessoas. Então, para ser mais equitativo para as equipes. E agora nós temos mais uma médica, a nossa doutora Nádia está lá também agora atendendo no Universitário. Portanto, agora estamos constituindo as nossas equipes. Estamos contratando mais 15 agentes técnicos, agentes comunitários de saúde, porque agora eles não têm a formação ainda, né? Para que a gente possa realmente ter um agente comunitário para cada microárea, que até o momento ainda estão faltando, sim, agentes comunitários em algumas microáreas, mas já foi encaminhado para os recursos humanos a contratação de novos agentes comunitários para que a gente tenha um número suficiente para atender a essas novas microáreas que estão sendo criadas na cidade. Quarto item, que é sobre medicamentos. Então, às vezes eu leio na mídia que estão faltando medicamentos na rede, ou seja, nas nossas 21 farmácias. Quero informar a população que o município tem uma lista chamada REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. A nossa lista tem em torno de 225 itens. E a farmacêutica Priscila Pântano, que é a coordenadora da assistência farmacêutica, me informa, né, frequentemente, no mínimo mensalmente, os medicamentos que estão em falta ou não. E aí ela me informa não só o que está faltando e o porquê está faltando. E eu tenho informado as unidades. Para facilitar para a população, nós vamos acabar
criando um mecanismo de informar a população sobre isso. Eu pedi para fazer um pôster, foi elaborado um pôster, onde ficarão fixados nas farmácias de todas as UBS e na farmácia central, também o que é de competência do município, quais são os medicamentos de competência do governo do estado e do governo federal. Por exemplo, às vezes falta insulina, as pessoas falam, está faltando insulina. Mas insulina é um produto, é um fármaco, é um medicamento de responsabilidade do governo federal, está adquirindo e os estados distribuindo. Então a gente quer orientar a população é capaz de entender sim que o SUS é de responsabilidade das 3 esferas de governo, da esfera municipal, estadual e federal. E também nós temos hoje grupos com padres, com pastores, grupos que estão elaborando com outras religiões, com laios, outras maçonarias, e a gente tem uma transparência em informar aquilo que está faltando ou não para a rede. O munícipe também tem o direito de saber. Sim. E saber o porquê, inclusive, que esse medicamento está em falta. Então, que às vezes eu vejo na mídia informações, né, que não são verdadeiras, entendeu? Dizendo que estão faltando medicamento de atenção primária. Então, se está faltando, qual é ele, em qual unidade está faltando, a rede está informatizada, então a farmacêutica tem controle de todas as 21 farmácias que temos na rede, né? E já estou até alertando, Cabreira, e nossa equipe aqui, que com a guerra do Golfo Pérsico, nós já estamos, inclusive hoje de manhã, minha primeira reunião foi discutir a possibilidade de faltar insumos e materiais oriundos, né, derivados do petróleo. Então, estou preocupado como secretário de saúde, fazendo uma reunião com nossos outros 12 secretários, porque a gente corre o risco de ter falta de insumos, de materiais, de medicamentos em função da guerra. Tudo que é derivado do petróleo pode faltar. Luvas, poderão faltar sacos plásticos para lixo, poderão faltar materiais e insumos. Então, estou me antecipando, fazendo uma reunião de emergência para a gente analisar essa situação, né? Então, a nossa rede inteira será comunicada. A guerra está lá no Oriente, mas a preocupação o impacto já está aqui. Já tem empresas que não querem nem entregar os valores que foram negociados anteriormente, né? Para você ver o impacto que a gente tem que pensar enquanto secretário de saúde também. E então, um outro item de nós terminarmos é sobre o evento do Dia Mundial da Saúde, que ocorrerá agora neste sábado, das 8 às 12 horas, na Praça da Matriz. E também nós faremos um evento comemorativo ao Dia Mundial da Saúde, que seria agora dia 7 de abril, na Brasitânia. Então, nós temos a população tem que sentir pertencimento, né? Sim. Então, vamos repetir um evento no dia 15, que é uma quarta-feira, das 18 horas em diante, também no nosso distrito da Brasitânia, faremos um outro evento para comemorarmos o Dia Mundial de Saúde. A enfermeira Francislane é a organizadora deste evento, junto com toda a nossa equipe de gestão, né? Será um evento grandioso que estará ocorrendo na nossa Praça da Matriz, neste sábado agora, dia 11 de abril, e um outro evento no dia 15 no distrito da Brasitânia. Então eu convido a população para que participe. Nós estamos pedindo para os padres divulgar nas missas, os pastores nos cultos, os clubes de serviços e seus serviços, para que a gente tenha um movimento, né, que a pessoa possa ir, uma série de ações que a gente manda para vocês divulgarem agora também, né, durante essa semana nas mídias. Sem dúvida. Eu incluí um 6º item, tá? Que é exatamente a informação que chega que a Secretaria de Saúde está ampliando a equipe médica e implantando segurança na UPA. Fale sobre isso. Exatamente. Então, o nosso coordenador da rede de urgência e emergência, que é o professor enfermeiro Eduardo, junto com a nossa gestão e a gestão da prefeitura, né? Nós, então, a gente vem solicitando a questão do segurança, porque é muito importante termos segurança. A UPA, às vezes a gente recebe pacientes psiquiátricos, que é bastante comum, né? E eles fogem, às vezes, da UPA literalmente, né? Que temos até que abrir boletim de ocorrência devido à fuga dessas pessoas. Então, para melhorar a segurança tanto dos usuários, das usuárias e dos profissionais que lá atuam, né? Porque, infelizmente, a gente tem atitudes de violência verbal, física e ameaças em relação aos profissionais que lá atuam manhã, tarde e noite. Então,
Então, é de fundamental importância a presença de segurança na nossa UPA para que possa nos ajudar a manter a organização, a ordem daquele serviço e evitarmos, por exemplo, a fuga de pacientes psiquiátricos, né? Também estamos implantando a partir de hoje o que se chama de reuniões diárias de em torno de 10 a 15 minutos. Aconteceu a primeira agora de manhã, que é tipo uma passagem de plantão bem organizada e documentada entre os profissionais. Isso traz mais segurança do paciente, que é uma outra política que estamos implantando dentro da Secretaria de Saúde. Estamos implantando uma área chamada segurança do paciente, tanto para a atenção primária quanto para o nível secundário, que no caso aqui seriam os CAPs, o CADIP, a UPA, né? Sobretudo na UPA foi pioneiro, então, hoje, começando com essa atividade. Isso trará certamente um atendimento mais acolhedor, mais humanizado, mais seguro e mais resolutivo, para a gente impedir, por exemplo, erros de medicação. Então, hoje nós temos um médico que prescreve, uma farmacêutica para avaliar agora, tem farmacêutica em todos os plantões para avaliar também essa prescrição, enfermeira do posto para poder avaliar, para a gente tendo camadas de proteção para que ocorra menos erros, né, na administração, por exemplo, de medicamentos. Então, essas reuniões diárias que ocorrerão 3 vezes ao dia, às 8, às 14 e às 20 horas, elas certamente contribuirão muito para que a equipe possa estar sintonizada. Assim como hoje já tem lá um quadro informativo, chama da gestão da UPA, onde todos os servidores sabem tudo sobre a UPA, todos os atendimentos realizados, as taxas, a classificação por cores, o número de óbitos que tivemos na UPA, os motivos, tudo. Eu convido até para vocês fazerem uma reportagem lá com a Daniela Tiano, que é a enfermeira coordenadora da UPA, e com o Eduardo, que é o coordenador da rede, para mostrar os dados. Os dados são públicos e devem ser apresentados. E mensalmente é apresentado para nós da gestão, para a Comissão de Saúde da Câmara, para o Conselho Municipal de Saúde, também um relatório da UPA e do SAMU. Todos os dados da UPA e do SAMU mensalmente são apresentados para a gente ver se estamos cumprindo as metas do Ministério da Saúde ou não e corrigir, né, possíveis falhas lá. Então, vocês estão convidados também para assistir isso. Muito bem, secretário. Uma pauta cheia de informação e agora depende muito da população também ser interativa com todos esses detalhes que o senhor passou. Consulta não faltar, no atendimento odontológico não faltar e realmente, né, ser presente para poder as coisas funcionarem a contento. A vontade está colocada, mas para isso precisa da colaboração de todos. Exatamente. Eu agradeço mais essa oportunidade, né, que a Rádio Difusora tem nos dado todas as vezes para nós, para a nossa equipe, sobretudo para a nossa equipe que está frequentemente aqui nessa emissora. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Conversamos com o secretário de Saúde, José Martins Pinto Neto, aqui no programa Rotativa no Ar.